Meu nome é Davi Nigri, sou advogado associado à BF, faço parte do Conselho Fiscal. Vamos falar hoje sobre os cuidados a serem tomados na hora de assinar um contrato de franquia para que você não venha ter problemas. Esse é o roteiro. Nova lei de franquia, circular de oferta de franquia, viabilidade jurídica, análise financeira, perfil do franqueado, publicidade e marketing, atuação territorial, marca e patente, confidencialidade e arbitragem. Vejam bem, antes de mais nada, o que vem a ser franquia? Se você quiser montar um negócio por conta própria, ou seja, apostar na construção da marca própria, você pode quebrar a cara várias vezes, né? Pode perder, ganhar e tudo mais. Mas a outra opção é você investir numa receita de sucesso já consolidada. Então, se você optou pela franquia, deve haver um diferencial, né? Então vamos ver qual é. Na franquia, existe um empreendedor. Esse empreendedor já tem, a priori, um plano de negócio comprovadamente rentável. Ao contrário de você abrir seu negócio próprio. Então veja, a nova lei de franquia diz que o franqueador autoriza por meio de um contrato um franqueado a usar a marca e outros objetos de propriedade intelectual. É importante frisar que exclui a relação de consumo entre franqueado e franqueador e relação trabalhista entre franqueado e franqueador. Mas o mais importante é entender a definição. Veja, o franqueador, ele tem que não só ceder a marca, mas transferir o know-how. O que vem a ser know-how? Esse know-how é a base de tudo. Se o sujeito vai montar um negócio e alguém já puder dar de bandeja para ele, facilita. Então é por isso que a lei deixa bem claro. Só que um detalhe, a lei de franquia não trata do direito e obrigações do franqueado e franqueador. Você vai dizer, qual a importância disso? Repara, obrigações. Por exemplo, vamos fazer uma comparação com uma coisa que todo mundo sabe, que é o contrato de locação. Na locação, locador e locatário, está na lei. Dever locador, dever locatário, é só ir lá. Esquece o contrato, tá lá. Na franquia, não, a lei não estabelece. Onde está? No contrato. Então o contrato faz lei entre as partes. Sempre tenho isso na cabeça. O contrato faz lei entre as partes. Então, antes de assinar, é preciso ler cada cláusula. Porque um contrato nada mais é que um feixe de obrigações. Cada uma daquelas obrigações, quando você assinou, você vai ter que cumprir. E a outra parte também. Aí você vai dizer, ó, se a lei não trata dos direitos e obrigações, de que trata essa lei afinal? Da COF. O que é a COF? Aí vocês vão entender. Anos atrás, franquia era caixa preta. Entrava, não se sabia nada, absolutamente nada. Foi preciso que a lei 8955, um grupo de advogados que levou ao Congresso e saiu. Agora é obrigado a apresentar a circular de oferta de franquia. Para que isso? Para que o franqueado entre bem informado. Mas bem informado de quê? Agora vamos ver passo a passo. Então a COF tem que conter informações claras e detalhadas. E o franqueador é obrigado a aprovar toda a capacidade técnica vendida sob pena de nulidade. Se a COF tiver alguma coisa omissa ou falsa, você pode pedir a anulação do contrato e restituição de tudo o que foi pago desde o primeiro centavo. De a importância da COF. Por isso é que o grande problema é que muitos franqueadores acham que é tudo simples, vão pegar a copia da internet. Não é assim que a banda toca. Então agora vamos ver, passo a passo, o que tem que ser visto na COF. Aí então a lei manda que na COF diga o perfil do franqueado. Mas por que isso? Para que você saiba, ou pelo menos tem que saber, se você se enquadra naquela atividade, naquela franquia. Porque às vezes você não é talhado para aquilo. Qual os requisitos? Escolaridade, experiência. É preciso saber, porque amanhã você entra e descobre que não tinha nada a ver com aquela franquia. Então, primeiro ponto é esse. Chega no meu escritório, eu vou pegar uma franquia, dá para o seu primeiro lugar. Você se entende bem com aquilo, você se identifica. Agora, como é que você vai saber? Se não houver na COF uma explicação detalhada do perfil do franqueado, você não vai saber se identifica, você não sabe nem o que diabo é aquilo. Que existe franquia de tudo que vocês possam imaginar.
Então tem que ver se aquela especificamente, o perfil dela, você se enquadra. É claro que isso é o primeiro ponto de partida. Agora, depois, nós temos que discutir a viabilidade jurídica. Tem que analisar as atividades, a remuneração, uso da marca, ou direito de propriedade intelectual da rede, identificar qualquer omissão veiculativa de informação inverídica, a política de atuação territorial, que vamos falar daqui a pouco, e as vantagens e desvantagens que é oferecido ao franqueado. Então vamos lá, passo a passo. Em primeiro lugar, análise financeira. Você sabe, quando você começa o negócio, você vai fazer um investimento e você vai ter despesas mensais. Uma análise econômica financeira pode te dizer onde está o ponto de equilíbrio. E você vai saber o seguinte: se aquela franquia, em quanto tempo que ela se paga, nós chamamos isso de payback, é o tempo de retorno do investimento. Por exemplo, essa semana foi uma franquia lá, candidata à franquia, nós fizemos esse estudo, verificando que o payback é 48 meses. Ora, se a franquia, o prazo de vigência são 5 anos e 60 meses, pensa bem, quando você começa a ter lucro, já acabou. Então, vale a pena pegar uma franquia dessa? Claro que não vale. Qualquer detalhe, eles não são obrigados a renovar. Não tem lei nenhuma que obrigue eles a renovar. Então, é preciso ver, essa análise financeira é o primeiro passo a ser feito, concomitantemente com a análise jurídica. Mas a financeira, ela é importantíssima. Agora, veja bem, a lei diz que na COF o franqueador tem que apresentar as demonstrações financeiras. Para quê? Tem gente que nem sabe que tem lá a demonstração financeira. Você tem que pegar a demonstração financeira, levar na mão de um contador, para que ele analise e diga se aquela empresa está solvente, se está falida. Você vai querer ser franqueado de uma empresa quebrada? Ele analise e diga se aquela empresa está solvente, se está falida. Você vai querer ser franqueado de uma empresa quebrada? Provavelmente não, né? O colega ali concorda comigo? Que falou que tem interesse em adquirir uma franquia? A franquia está insolvente, o passivo é maior que o ativo, não justifica você se tornar franqueado dela. Então vocês estão entendendo que não é à toa que a lei exige que apresente isso aí. Não é à toa. Tá? Porque antigamente, como eu falei para vocês, entrava no escuro. O cara se tornava franqueado numa empresa quebrada. Passava alguns meses, ela ia à falência e você que investiu o dinheiro nela. Como é que fica? Agora, veja bem, a nova lei estabelece que tem que apresentar a relação completa de franqueados e ex-franqueados, com nome, endereço, telefone e tudo, para que você possa procurá-los e obter deles informações. Então, quando alguém chega no meu escritório, eu digo, eu quero que você pergunte toda essa relação de questões que tem que ser perguntada a ex-franqueados. E quais são elas? Primeiro, veja bem, quando eu falei para vocês que o franqueador ele tem que transmitir o know-how, o know-how é formado de diversas coisas, entre elas o suporte. O que é o suporte? É uma pessoa que tem que ir da franqueadora periodicamente na tua unidade franqueada e ver como você está indo. Você está com dificuldade? Está precisando de ajuda? Não é ir lá só para fiscalizar, não. É para te ajudar. Aí nós voltamos ao princípio que eu estava falando. Então franquia é para isso. Senão eu vou montar um negócio próprio, entendeu? Aí é uma brincadeira. Agora mesmo chamaram uma franquia de alimentação, está batendo vigilância sanitária, o franqueador não está nem me ajudando. Isso é. Então para que serve o franqueador? Se ele tem o know-how, a experiência, ele devia estar lá ajudando. Agora você vai conversar com esse franqueado e quer lhe dar suporte. Há pouco tempo mesmo, não, uns 2 anos de audiência presencial, já tem 2 anos. Eu chamei como testemunha a gerente de uma franqueada minha. O juiz perguntou: tinha suporte? Não, tinha uma moça que vinha uma vez por mês, largava a bolsa e ia passear no shopping. O juiz, vou dar sentença agora. Condenou. Porque o juiz entendeu que o suporte é fundamental, bem como o treinamento. Repara, você não nasceu sabendo aquela atividade. Aquilo tem que ser treinado. Se não der treinamento, você não vai adivinhar.
Então, no caso, por exemplo, uma cliente minha, o treinamento foi 3 dias assistir um desfile de moda da franquia. Ela saiu dali, não adiantou nada, né? Só que fizeram ela assinar, dizendo, não, assisti, foi muito bom o treinamento. Entendeu? Então, são essas coisas, tem que perguntar aos ex-franqueados como é que foi, se teve assistência, a assistência foi boa. E outra coisa, a logística. Uma cliente minha chegou e disse, olha, eu sou franqueada, que eu atendo o Brasil todo, tá? No Acre, e o produto não chega lá. Eu dou provas que eu peço e não consegue chegar com a mercadoria lá. Olha, que diabo franqueadora que não tem a capacidade de se estruturar? Já que ela quer ter uma franquia no Brasil todo, então vai estar um dia de atender lá. Você acha que tem razão? Sabe, afinal de contas, o franqueador tem que dar suporte, o suporte inclui entregar a mercadoria, porque está lá no contrato. Ele só pode comprar com aquele franqueador. Tá bom, você pode comprar com ele que você deu um jeito de entregar. Se ele não tem capacidade de entregar, não adianta nada. Então, foi obrigado a notificar o franqueador que está aqui, você tem a obrigação de entregar. E temos prova que foi pedido e não foi entregue. Então, você não me venha cobrar multa por rescindir o contrato, porque a culpa é sua e não do franqueado. Agora, outros pontos importantes que o candidato a franqueado tem que observar é o seguinte: taxa de publicidade. Você sabe que não vende nada sem publicidade. Tudo que você quiser vender tem que ter publicidade. Agora, o problema todo é o seguinte: tem franqueador que diz, você não pode fazer publicidade, só ele. Ainda cobra taxa de publicidade. Tudo bem que cobra, mas tem que provar que faz. Porque senão, eu já vi situações, o franqueado não poder divulgar, o franqueador também não divulgar, e aí a coisa complica, porque sem propaganda não tem venda. Então você tem que perguntar, o franqueado pode promover a marca por conta própria? Ações feitas pelo franqueador no marketing offline, divulgação no marketing digital, site, mídias sociais, esse é outro problema. E muitos franqueadores não, você não pode ter divulgação na mídia, porque hoje em dia tudo é vendido através das mídias. E se eu quiser, eu ponho a sua propaganda. Aí é brincadeira. Então vejam, tudo isso está escrito ali no contrato em pequenas linhas. Mas se você não perguntar para o franqueado e ex-franqueado, você só vai saber depois que você já estiver no prejuízo e for procurar advogado para ver como é que vai fazer para destratar. Publicidade é um dos pontos importantíssimos, cuidado que o franqueado tem que tomar ao pensar em adquirir uma franquia. Outra questão seríssima é a delimitação territorial. Veja, caso de uma cliente minha, que, eu no meu caso, eu gosto de falar casos concretos, eu não estou aqui para teoria. Eu estou aqui para transmitir uma coisa para vocês de casos concretos. Ela chegou para mim e disse, tudo bem, me disseram que o meu território era um shopping Leblon. E ela está muito bem trabalhando uma franquia de sapatos. E, de repente, o movimento caiu. Aí foi descobrir que botaram uma unidade franqueada fora do shopping, no outro na rua adiante. Claro, aí o pessoal disse, é muito mais fácil comprar lá do que entrar no shopping. Bom, resultado da história, chegaram para ela e disseram, mas está aqui no contrato. Lembra que para vocês contratam as leis das partes? Está aqui, o seu território é o shopping. Então vejam bem, o correto é dizer, num raio de tantos quilômetros, não pode ter outra unidade franqueada. Olha, outro cliente meu, por exemplo, de exemplo, franquia de depilação, ele estava feliz da vida lá no bairro e tal, e recebia clientes de outras localidades. De repente o movimento caiu. Ele foi descobrir que botaram, só me lembro numa Vista Alegre, só isso que eu lembro. Tá? Ele pegou e disse, peraí, isso não está certo. Bom, vocês me deram um território e botaram dentro do meu território outra unidade franqueada. Então qual é o correto? É você dizer, agora eu quero um mapa anexo, parte integrante do contrato, delimitando as ruas, como eu fiz com a cliente agora. Vamos lá, é Copacabana, tudo bem, então vamos lá. Entre a rua tal, rua tal, rua tal, rua tal. E assim mesmo, qual é o risco? Porque uma outra cliente minha tinha feito tudo isso. Quando ela abriu a loja, do outro lado tinha uma unidade franqueada, até botando o preço mais baixo. Ah, foi a rua tal, mas não disse que do outro lado podia. Quer dizer, é pegadinha para tudo quanto é lado. Então, pendências judiciais. O que acontece é o seguinte, seja para comprar uma franquia, para comprar um imóvel, hoje em dia você quer examinar cuidadosamente as pendências judiciais. Repara,
Existe ações contra o franqueador? Aí você chega, tem uma, duas, 10 ações. Então vamos lá ver que ações, se são ações de franqueado contra o franqueador, eu preciso examinar por que esse franqueador está tomando tanta ação. Aí eu preciso ir lá, descobrir o processo, levantar e ver qual é isso, bom, peraí, se ele tem tanta ação contra ele, realmente ele não deve estar prestando um bom serviço. Dívidas fiscais e tributárias é outra questão. Se o franqueador está cheio de dívida, é porque a situação dele não está boa. Dívidas fiscais e tributárias, que a situação dele não está boa. Porque se a pessoa consegue pagar seus tributos regularmente, ela não vai ter problema na situação da saúde financeira dela. Se ela já não está pagando tributo, então a coisa está errada. Então vejam, por isso é que a lei de franquia exige que conste da COF se tem pendências judiciais. E se por acaso ele não falou nada, depois descobri que tinha. Ó, o que a lei fala? Inverdade ou omissão, anula tudo e devolve tudo que gastou dentro de um centavo. Marca, pessoal, é um dos problemas mais complicados que tem. Eu gosto de contar casos concretos. Então o cliente me procurou e disse assim: olha, mal adquiri a franquia, recebi uma notificação de uma empresa dizendo que aquela marca era dela e que o suposto detentor que seria o franqueado já tinha perdido e que eu teria que botar um plástico preto tampando, senão ele ia me cobrar uma multa diária. Bom, nós fomos investigar no INPI e realmente é verdade. O franqueador já tinha perdido a marca há muito tempo. Olha que embrulhada que esse franqueado se meteu. Porque acreditou. Claro que depois cabe uma ação contra ele, aquela história toda, mas e o dinheiro que ele já gastou, e os problemas que ele teve, e a situação desagradável dele montar um negócio e ter que ocultar, tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse feito um estudo dessa natureza. Mas eu vou explicar por que acontece isso. O que acontece é o seguinte: registro de marca é uma coisa muito, muito séria. Não é simplesmente lá depositar uma marca. Você tem que acompanhar, porque outra pessoa que tem a marca registrada e se julgue no direito pode entrar com uma coisa chamada oposição lá no INPI. Ora, se não for feita uma defesa e ela ganhar, você perde a marca e nunca fica sabendo. Isso acontece a 3x4, tá? Por quê? Porque as pessoas querem registrar a marca, faz leilão, agora virou moda, vai lá no Google, tem 10 pessoas para fazer. Esse aqui cobra R$100, é com esse que eu vou fazer. Só que esse só sabe entrar lá no computador, fazer o registro e tchau e benção. Então, aliás, é típico de muita coisa no Brasil. Mas não é assim que a banda toca, a gente tem que fazer acompanhamento. Não é simplesmente largar. E um belo dia você vai descobrir, tá, que a marca foi depositada, foi concedida, já tem número, porque muita gente confunde marca depositada com concedida. Não é a mesma coisa. Então, eu estou dizendo, esse é o cuidado enorme que tem que tomar. Por quê? Porque veja esse caso concreto que eu acabei de contar. O jeito investiu e depois não existe a marca, ela não tem validade absolutamente nenhuma. Essa é a questão importantíssima. Porque veja, prazo contratual, se tempos de retorno de investimento for 38 meses, se prazo do contrato for 1 ano, 2 anos, não dá nem para partida, né? Vocês aí, aonde convive, não daria nem para partida. Você começa a trabalhar, já era, já não chegou nem a ter lucro e já acabou o contrato. E muita gente não entende isso. Realmente, franqueador não é obrigado a renovar. E muita gente confunde renovatória de contrato de locação comercial com renovação de franquia. Na locação comercial existe uma obrigação por lei que o locatário pode chegar para o locador e dizer: eu quero renovar mais 5 anos, na justiça ou fora da justiça. Por quê? Porque é lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude, senão em virtude de lei. Na franquia não existe obrigação. Então, é outra pergunta importante para fazer para franqueados e ex-franqueados. Escuta, ele renovou? Passou 5 anos, ele renovou? Não renovou?
trabalha, desconfia dessa história. Porque é muito fácil botar você para fazer investimento, você vai lá, gasta dinheiro, constrói, faz, acontece, aí passou o período, né, que está lá no contrato, de vigência do contrato, e ele chega e diz, ó, não tem mais, acabou, agora devolve isso aqui. Não, como é que fica? Eu estou com esse caso agora. A gente investiu, passou 5 anos, o cara disse que não vai renovar. Agora, existem esses casos em que eles fazem exigências. Tá bom, tem que assinar outro contrato, mas tem que ver se o outro contrato vai ser o mesmo, que aquele acabou. Agora vai ser outro. Tem que novamente ser uma coisa novamente analisada. E uns ainda exigem taxa de franquia extra. Outros exigem obras complementares. Então tudo isso tem que ser analisado, posto uma planilha, uma análise financeira, para ver se vale a pena. Concorda? Porque não é entrar com a cara e com a coragem. Porque depois você pode se arrepender. Bom, agora entramos num ponto importantíssimo, a cláusula de confidencialidade. Todo contrato de franquia tem uma cláusula que diz o seguinte: se você rescindir ou após o prazo de vigência por um período de 2 anos, 3 anos, você não pode mais exercer aquela atividade. Aí você nem sabe disso, como a maioria que eu converso não sabe nada, nem sabia que tinha essa cláusula. O que acontece? Você quer continuar aquela atividade, mas não deixa. Por quê? Porque ele acredita no seguinte: ele transmitiu o know-how, você agora não pode aproveitar esse know-how para trabalhar sozinho. Mas acontece que existem situações, como por exemplo, é uma manicure, ela só sabe pintar unhas, e ela largou a franquia de manicure, né, de unhas, não sei o que e tal. E aí você não vai poder, ela não sei fazer mais nada. Se eu não puder trabalhar com isso, não posso fazer mais nada. Veja um caso, por exemplo, um dentista. Aí diz, olha, eu peguei uma franquia de dentista, larguei e agora estão me notificando que eu não posso mais. Peraí, eu sou formado em odontologia. A Constituição me garante o direito de exercer qualquer profissão uma vez regulamentada. Agora, então a gente tem casos e casos. Mas eu não sei qual é o que vocês pretendem fazer, que franquias poderiam pegar, mas é preciso ver se você teria intenção de continuar trabalhando. Não, nem digo por má fé. Digo até o seguinte: o cliente procura engenheiro, pegou uma franquia, para que marido? Bom, acontece que é a franquia de obras, mas ele é engenheiro. Então ele diz assim: não quero mais trabalhar, não estou tendo suporte, não estou satisfeito. Não, você não pode mais trabalhar. Espera aí, eu sou engenheiro formado, está aqui meu diploma, eu tenho CREA. Isso deu origem a uma briga. É o que eu falo. Já teve um cliente que procurou e disse: você é engenheiro, vai entrar nessa franquia? Pensa bem, porque você corre risco depois de não poder continuar com isso, embora seja engenheiro formado. Por quê? Isso vai parar na justiça, depende do entendimento do juiz. Tem a maioria dos juízes, não, tá certo, mas tem os juízes que não entendem. Vou dizer que a odontologia, a técnica tinha sido transmitida. Que técnica? O cara aprendeu na faculdade. Muito bem. Então, esse é um dos problemas que mais atrapalha. Agora vamos falar sobre as penalidades e multas. Vocês assinam um contrato e nem dão bola que tem lá a cláusula de penalidade. Tem penalidade relativamente simples. Porque você vendeu produtos que não podia ser vendido porque não é fabricado pelo franqueador. E aí tudo bem, uma penalidade. Mas a penalidade mais séria é a rescisão unilateral. Por semana, eu faço 2, 3 distratos de notificação de extinção unilateral. Aí cai naquela história, vai ter que pagar multas. Tá bom, quanto? 200 mil. A primeira questão é a seguinte: multa é para quem rescindiu um contrato, deu causa à rescisão por justo motivo, mas às vezes não foi o franqueado que deu causa, foi o franqueador. Então a multa não seria devida. Eu quebrei algumas multas, por exemplo, na época da pandemia. Existe um artigo do Código Civil que diz: caso fortuita força maior, exonera o devedor. Mas isso é uma situação que, graças a Deus, em princípio acabou. Mas ainda tem outro caso. Também tem um artigo do Código Civil que diz que a multa não pode ser superior à obrigação principal. E qual é a obrigação principal? Pagar o royalties.
Olha, o royalty, se você somar todo o tempo de royalty, não vai chegar a 200 mil. Então, quer dizer, muito cuidado com as cláusulas de multa. Então tem que fazer o seguinte: olha, tudo bem, você quer, eu assino o contrato, mas vamos discutir algumas coisinhas aqui que não estão legal. Bom, agora, mais uma, é a questão do foro. O que acontece é o seguinte: você vai, assina o contrato de franquia, está lá feliz da vida. Acontece o seguinte: amanhã você se desentende, diz, não, eu quero entrar com uma ação para esse franqueador. Aí você procura fazer assim: tudo bem, mas vamos ter que entrar com ação lá em Curitiba. Mas por quê? Leia aqui, tem um foro de eleição, que qualquer ação somente poderá ser uma proposta no foro de Curitiba. E agora? E agora é isso. Você não tem como fugir disso, não adianta querer brigar. Ou vai lá para o foro de Curitiba, ou não vai entrar com ação. E se for entrar aqui, o juiz vai declinar para lá. Vai dizer, tudo bem, você quer que eu assine, assine, vai ter que mudar essa cláusula. Não vou concordar. Teve um caso que ficou notório, que o cliente procurou, eu exigi mudar tudo. Tanto é que tempo depois começou a briga, descobriu mais 10 franqueados do Brasil inteiro estavam brigando. Todos tiveram que ir lá para Curitiba. Só meu cliente teve que entrar no Rio e eu consegui mudar. Esse caso saiu até tempos atrás do Bom Dia Brasil e foi muito notório. Mas pior ainda do que isso é a arbitragem. Então vejam bem, é interessante falar sobre isso, porque 99% das pessoas que procuram não sabem que existe nem o que é arbitragem. Então, eu gostaria, pelo menos, vocês podem ser que peguem o contrato para ver que vocês saibam o que é. Vejam bem, um litígio pode ser julgado invaracível, ou várias, qualquer lugar, assim, tá? Ou através da arbitragem. Só quem julga não é um juiz. Pode ser qualquer pessoa. É o árbitro que pode ser, não precisa nem ser advogado. Agora, é válido? É, porque existe uma lei de arbitragem. Só que o seguinte, a ideia original disso é que pegasse pessoas muito preparadas para julgar aquela causa. Mas eu topo de vez em quando com uns árbitros que não sabem absolutamente nada de franquia. Como que ele vai julgar? Tem uns que não sabem nem o que é franquia. Então, e tem mais. Da decisão do árbitro não cabe recurso para lugar nenhum. O pior é que tem cliente que diz, mas eu quero provar assim, não adianta, você for, o juiz vai declinar. Vai para a arbitragem, aqui tu não fica. Então, agora você vai dizer, além do mais, as câmaras arbitrais, a maioria delas, ainda por cima, não estão aqui no Rio. Eu sou árbitro da 8ª Câmara Arbitral aqui no Rio, mas a maioria das câmaras arbitrais que estão nos contratos de franquia são em Curitiba, São Paulo, e lá e para fora. Então, aliás, se vocês quiserem entender um pouco mais do assunto, tem uma webinar que foi feita por mim e outros advogados lá da BF Nacional, está no YouTube da BF. Aí vocês podem, se tiver curiosidade, conhecer mais sobre arbitragem, lá vocês podem assistir, está tudo explicadinho lá. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, que tem que tomar muito cuidado. Tá bom, é arbitragem? Vamos ver qual é a Câmara, quem são os árbitros dessa Câmara, porque o risco existe, ele não é pequeno. Esses são os principais aspectos que eu quis levantar para vocês. E agora eu vou recapitular. Nova lei de franquia, circular de oferta de franquia, eu espero que você tenha entendido bem o que é a circular de oferta, a viabilidade jurídica que envolve esses diversos outros assuntos que eu falei para vocês, a análise financeira, que para mim é o ponto inicial de tudo, perfil do franqueado, publicidade de marcas, atuação territorial, marca e patente, confidencialidade e foro e arbitragem. Então, eu gostaria de saber agora se tem alguma dúvida de tudo que eu falei, porque eu prefiro falar tudo e deixar aberto para dúvidas. Fala, esse é o meu guru. Imagina, no contrato, doutor Alavinho, digamos que no contrato tem, ainda dentro da última pergunta, no contrato escrito que há uma limitação ao delivery.
é um estabelecimento de alimentação, e lá tem uma alimentação delivery, não é permitido, e quando for, será por livre critério da franqueadora e ponto final. Sim, aí veio a pandemia. O negócio se inviabilizou e só tornaria a se viabilizar se fosse permitido o delivery, que não foi feito. E realmente o franqueado sucumbiu. Pergunto, o fato de estar escrito tira completamente o direito, não, a possibilidade do franqueado argumentar que um fato novo, tão grave quanto a pandemia, ensejaria uma mudança? Pois veja, durante a pandemia, eu mesmo escrevi vários artigos e discutiu-se muito esse assunto, porque, a princípio, o contrato faz lei entre as partes, pacta sunt servanda, mas existe também um princípio antigo, chamado rebus sic stantibus, que mudando as circunstâncias, de forma tal que o negócio não poderá mais ser conduzido ou conduzido da forma como era feita, então, mas isso teria que ser imprevisível, imprevisível, me ajuda aí, tem três, imprevisível até os três casos fortuitos fosse maior, imprevisível. Teria de previsão, mas ela prevê três casos. Uma delas é que seria imprevisível. Só que veja bem, é interessante isso, que hoje em dia tudo é previsível, até a tsunami. Só que a pandemia foi considerada pelos doutrinadores como a única coisa que realmente era imprevisível e, digamos assim, incontornável. Eu não achei a palavra incontornável. Por quê? Porque nunca houve nada no mundo até hoje igual a pandemia. Pode ter havido lá há 100 anos atrás, lá na gripe espanhola, mas recentemente não houve. Então, muita gente sentou para rediscutir contrato, sentou para rediscutir cláusulas, admitindo que, ou espontaneamente, ou por força de uma decisão judicial, eu mesmo acompanhei, por exemplo, locação. Está lá, claro, na locação, índices, não sei o que, valores. Entrou a pandemia, muita gente entrou com ação, teve muitos juízes, diante dessa pandemia, eu vou reduzir e acabou. O shopping fechado, como é que o sujeito vai negociar? A loja fechada, porque o shopping está fechado por causa da pandemia. Então, isso chama caso fortuito ou força maior, é chamar a teoria da imprevisão. O fato tem que ser imprevisível e incontornável. E exatamente, nesses casos, você pode rediscutir o contrato. São situações raríssimas que a doutrina não conseguia encontrar. E aí veio a pandemia e disse, tá aí. Esse é o caso que vai. Eu não cheguei nem para a justiça, mas negociei com não só franqueadores, mas locadores, locatários. Escuta, é impossível. Nessa circunstância, não pode manter essa situação ou aquela. Eu tive um caso, por exemplo, não queria permitir o delivery, tem uma franquia que está até aqui dentro. E o sujeito estava no desespero, porque não conseguia vender lá, não conseguia fazer o delivery, estava todo atrapalhado. E eu tive uma bate-boca com a advogada lá, desculpa, minha filha, você quer o quê? Ainda vai querer cobrar multa dele? Ainda vai querer cobrar o quê? O homem não conseguiu trabalhar, ficou quebrado. É uma circunstância totalmente alheia à vontade dele. No final conseguimos chegar num acordo. Então, respondendo a tua pergunta, esse é o caso mais invencível e que realmente a saída é essa, o rebus sic stantibus. Já era previsto muito antigamente, agora ressuscitado. Brilhante. Não é tão bom quanto você. Eu queria saber o seguinte, a renovação da franquia, eles têm que apresentar novamente a COF, fazer um novo contrato, mostrar essa capacidade financeira da empresa, tem que ser feito tudo novamente? Na renovação? Isso. Não obrigatoriamente. Você só tem que fazer uma nova COF quando a lei muda, porque a nova lei agora está exigindo uma série de informações que a lei anterior não existia. Agora, existem franqueadores que fazem um novo contrato, já com cláusulas diferentes. Então muita gente não sabe, sai assinando e não compara com o anterior.
E às vezes essas novas cláusulas não são tão vantajosas do que a anterior. Entendi, mas mesmo assim tem que ser gerado um novo contrato, tudo direitinho. Sim, claro, porque veja bem, o que é um contrato? Ele vale por um período. É como se você pegasse e botasse na tomada, tá? Terminou o prazo, saiu da tomada, ele não vale mais nada, não existe mais obrigações de dono da parte, entendeu? Teve um caso do cliente meu que tinha o território todo do Rio de Janeiro, com uma franquia muito conhecida e muito grande, tá? E veio uma carta para ele e disse: olha, seu território vai reduzir só isso aqui. Ele ficou desesperado, veio para o cara, disse: quando é que termina o prazo? Daqui a um mês. Disse: acabou. Não, eu quero uma reunião, fomos lá na empresa maior do Brasil. Com uma coincidência que me aparece lá como advogado da empresa, colega meu lá de São Paulo, da BR Nacional. Quando ele olhou para mim, eu já sabia que ele falava: doutor, o prazo acaba daqui a um mês. Acabando o prazo, acaba tudo. Como eu falei para você, as obrigações cessam. Aquele feixe de obrigações que é formado no contrato, desaparece de uma hora para outra. Tudo que estava escrito ali não vale. Só vale o quê? As obrigações pós-contrato, como a cláusula de confidencialidade. Entendeu? Então, esse cuidado tem que ser tomado. Tá bom, obrigadão. Mais alguma dúvida? Nada? Deu uma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Posso dar para encerrar?